O mercado de luxo tem atraído muito a atenção de corretores para esse mundo que despeja uma grande quantidade de produtos, alto ganho. E aí, Jota, hoje a gente está aqui na House para mais um episódio do nosso querido Prop Talks, falando exatamente de arquitetura de luxo, mercado de luxo e como a gente consegue levar esse tema para mais pessoas entenderem o que de fato é uma arquitetura dentro do mercado de luxo, né, Jota? Meu irmão, mais uma vez. Mais uma vez juntos aqui num episódio inédito do Prop Talks. A gente vai falar pela... É inédito porque é a primeira vez que a gente está gravando disso, né? Exatamente, porque é a primeira vez que a gente vai falar especificamente de arquitetura. Nós já falamos com arquitetos aqui. Fantástico. Elisa, que passou aqui pelo Prop Talks, é uma arquiteta de formação, né? Mas nós não falamos diretamente de arquitetura. Mas eu vou te falar que eu tenho certeza que a arquitetura vai ser um dos assuntos que a gente vai falar nesse episódio aqui. Cara, eu vou contar uma coisa pra você. Eu fiz engenharia civil. Mas no dia que eu fui prestar o vestibular, eu devia ter feito arquitetura. Porque a arquitetura é o estado da arte. Ela abre um campo de possibilidades infinitas para você criar, para você desenvolver. E a pessoa que tem um pouco de sensibilidade consegue trazer o melhor da construção para dentro de uma residência. Então, conosco hoje... E é com essa introdução longa e filosófica... Estado da arte, arquitetura e estado da arte. Que nós anunciamos aqui a presença ilustre de Caroline Salchuk para estar com a gente aqui. Prazer, muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite. Que honra. Olha, que recepção, hein? O que tu achou dessa introdução aí? A introdução foi extremamente no nível, olha... Uma coisa que você tem que entender, Carol, é que o Prop Talks, às vezes, em algum momento, ou quase sempre, ele é altamente filosófico. Quase sempre. Todo mundo que passa aqui com a gente depois diz assim, pô, mas vocês foram lá no âmago do ser da pessoa. Mas eu gostei demais dessa introdução. Boa, muito bom, muito legal. Prazer em recebê-la aqui. Bem-vinda, Carol. O prazer é meu, meninos. Muito obrigada pelo convite, viu? Fico Boa. feliz de poder estar... compartilhando um pouquinho, né, dessa história. Compartilhando bastante. Há pouco tempo estávamos juntos, eu e o Carol, num evento, que você teve também no evento do nosso amigo João Gondim, que já esteve aqui, inclusive, né, conosco. 2 vezes. E a Carol fez uma palestra lá, que eu até brinquei com ela, que ela fez uma palestra de 30 minutos lá, Zanotto, sem nenhum slide de apoio, numa conversa super reta e que eu jurava que ela tinha decorado tudo que ela tinha falado. Então ela falou, Jota, 5 minutos antes de eu entrar que eu comecei a pensar no que eu ia falar. Então essa é a pessoa que vai falar com a gente aqui hoje. Carol, pra quem não conhece, que eu acho que tá errado em não conhecer, né? Deve ir lá no Instagram e já começar a conhecer. Quem é a Caroline Salchuk? Como é que você... Do momento que você começou na arquitetura até este momento agora, como é que foi brevemente a sua história aqui? Por que nós estamos aqui falando sobre isso? Pois é, então, vamos lá. Carol Salchuk, né? Arquiteta, designer, palestrante, mãe e principalmente mulher, que eu acho que assim, as mulheres estão dominando muitos pontos aqui, não só na liderança, né, no mercado, mas a forma de expressar. Você começou falando muito de uma forma mais filosófica, né? E eu apresento muito a minha vida assim. A gente tem uma sensibilidade, e eu usei muito isso a meu favor, né? Diante de todo o meu processo, do meu crescimento em si. Eu busquei muito isso, acho que isso vem já desde criança, essa paixão por ver tudo muito... Sabe quando você chega num lugar e você já consegue imaginar, você tem uma noção espacial, a sensação, aquela... Eu sou uma pessoa muito sinestésica, então isso para mim facilitou muito. Esse crescimento todo, essa paixão vem desde criança mesmo. E outros dons e talentos Deus me derramou aí a partir de toda essa escolha. Então, antes de me formar como, literalmente, arquiteta, entender que, com clareza, eu já queria muito estar dentro do mercado do alto luxo, da arquitetura, do design, cuidar um pouco desse lado. Carol é uma pessoa muito simples. Eu vim de, apesar de amar, eu brinco, né, que apesar de amar o dourado, eu não vim do berço de ouro. Então, começa por aí. Então, assim, acho que a projeção lá de trás, de ver esse mundo e querer fazer parte disso tudo... eu, de fato, projetei essa minha visão, né? Então, de uma forma que, hoje, conectar o luxo de uma forma simples, eu acho que traz muito do que é a minha essência. Então, eu quis realmente trazer toda essa história, essa leveza, esse Walt Disney dentro da Carol, lá de pequena, toda essa história em si, e retratar, arquitetar para o meu futuro, né? Então, passei já diversos lugares antes de abrir meu escritório. Já fui barman, já fui vendedora, projetista, já fui repórter, apresentadora, já
já fui atleta, a minha carreira começou como, vamos dizer que carreira, porque eu já treinei dos meus 8 aos 9 anos, eu era atleta e eu treinava 5 horas e meia por dia. Então, dedicação, talento, foco, persistência, o desafio em si, né? Eu sempre lancei muitos desafios para mim. Então, quando eu sou desafiada, eu faço muitas coisas acontecerem. Acho que essa resume muito da Carol. Ousada e enxergando longe. Então, acho que eu falei assim, vamos lá, vamos juntar esse espaço lúdico, projetando para que algo pudesse realmente sair do papel. Né? Então, essa eu resumo um pouco da minha história, quem é a Carol, de uma forma mais filosófica, talvez. Acho que eu quis introduzir. Você vê que começou bem, né? A filosofia está aqui. Filosofia está aqui. Está dentro dessa conversa. Mas você tocou numa palavra, Carol, que eu acho assim... Por mais que a gente olhe para o mercado de luxo, a gente imagina que o mercado de luxo é glamour, é luz, é purpurina, é tudo, aquilo que brilha, mas você usou uma palavra muito interessante, que é a simplicidade. Recentemente eu tive num evento de um amigo nosso, que já passou aqui no Prop Talks também, que é o Sérgio Langer, ele faz a imersão alto padrão. E no momento que eu subi ao palco para falar com o pessoal ali, eu disse para eles o seguinte, olha... Vou deixar 3 palavras para vocês aqui, que eu acho que se você não se encaixar em pelo menos 2, repense a sua maneira de trabalhar o luxo. Então eu disse que era necessário se educar. Para você trabalhar com luxo é necessário você se educar. Sim, sim. É necessário você entender a cultura do luxo e a simplicidade dos processos. Porque o cara que é do luxo, ele não quer problema. Exato. Porque, na verdade, para ele, estar dentro do alto padrão e do luxo é muito simples. E você tem que estar junto com ele. É natural. E você tem que simplificar as coisas. O próprio Leonardo da Vinci já nos disse, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Exato. Então, se não houver a simplicidade, como você conecta histórias, famílias... Eu acho que por trás de tudo isso, por trás de grandes marcas, né, a simplicidade, a história, é o brand, né? Isso é exatamente o ponto-chave onde é tudo formado. Né? Uma grande marca, a personalização de tudo isso, ela não chegou ao ápice, aonde elas estão muito bem, né, posicionadas, com grandes autoridades no mercado, de fato, se ela não tem essa essência da história por trás, né? Sem dúvida. E a simplicidade, ela remete isso. Porque muitas pessoas têm muito medo de chegar até o alto luxo ou se infiltrar no alto luxo porque, de fato, não acham que é inacessível. Pessoas são inacessíveis, coisas são inacessíveis. E muitas pessoas querem pertencer a algo, né? Fazer parte daquilo. Mas aí eu ponho um contraponto nisso, que eu acredito assim, você disse que é possível, dá para você começar a olhar para o mercado de alto padrão e tentar, né, de alguma forma, estar dentro dele, mas o luxo é para todos, mas nem todos é para o luxo. Nem todos é para o luxo. Então a gente precisa agora descer um pouco e dizer assim, cara, como é que está hoje o processo de enxergar uma arquitetura para o mercado imobiliário quando você olha para o luxo? Essa é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Sim. Que projetar uma casa de milhões tem algumas variáveis e algumas nuances que não refletem você projetar uma casa de milhares de reais. Você tem muita diferença. Como que é a arquitetura no mercado de luxo? Como é que está posicionada a arquitetura no mercado de luxo? Olha, eu acho que, assim, vamos partir do princípio vamos colocar em todas as áreas. A mesma forma de você colocou muito o luxo, ele é acessível, mas não é para todos, não são todos que fazem parte. É a mesma coisa que conquistar um poder, todos podem, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo. Sem dúvida. É mais ou menos semelhante à questão do luxo em si. Para você trabalhar com luxo, você precisa ter uma bagagem, uma estrutura, um conhecimento muito bem apurado em tudo. Claro. Vai trabalhar com arquitetura, você precisa automaticamente vincular a moda, vamos dizer, né? Como que eu projeto hoje uma casa milionária para um casal e que ele é, sei lá, apaixonado por carros, colecionador de carros, aí tem uma coleção e tal, você não entende de carro. Como que eu projeto uma garagem se eu não entendo disso? Como que eu projeto um closet milionário se eu não entendo sobre bolsa, o que ela gosta e tudo mais, essa fusão de tudo isso. Fazer projetos milionários, até você chegar a esse ponto, existe um processo, mas é muito mais difícil
você trazer uma identidade visual marcada que seja atrativa, que pessoas possam ter acesso, mas você não tem... É fácil você... te dou milhões para você projetar, fazer essa casa que ia acontecer. Te dou milhões. É muito fácil. Agora, fazer o que é extraordinário, de uma forma como você tem que pensar comercialmente na arquitetura, porque é a visão que eu tenho muito nesse negócio, que sempre atingir o mercado de luxo, ok? Tem que trazer uma bagagem gigante, um estudo gigante por trás disso, até você ter esse tipo de acesso e acessar esse tipo de público. É um público muito específico. Perfeito. É um público muito específico. Então, você ter vários milhões para que você projete isso, sem limite, né? O arquiteto, vamos tirar o teto, vamos abrir a nossa mente. O arquiteto remove o teto e vamos lá, porque é assim que a mente do arquiteto funciona. Ela não pode ter limites, mas existe um limite. De vários clientes, ele tem... Agora, se ele dá algo sem limite, ok, é muito mais fácil. Agora, vai ter um limite estabelecido, valores, o briefing em si, né, sendo trabalhado com isso. Se você não tem... Eu sou um arquiteto que viso muito essa questão comercial do negócio. Tá. Eu não quero pegar um cliente final, né, tanto é que o meu ponto-alvo sempre foi que eu não quero finalizar esse projeto aqui, acabar, chegou por aqui, acabou e não continuo mais. Não, o projeto inicial ele é uma consequência de vários outros pontos que eu quero ter de negócios com esse cliente. Bacana. Então, a minha visão ela do luxo, ela acaba se avançando um pouco mais, entrando em outras possibilidades de investimento, de incorporações. Por isso que hoje eu associo muito ao mercado imobiliário, né? Faz muito essa fusão. Então, temos ideias que são fora da curva, fora da caixa. Sim, arquitetos pensam, né? A gente consegue fluir, mas e aí, fazer esse negócio se tornar real? Né? Como que a gente atribui tudo isso, todo esse conhecimento, essa técnica? Se você tem o valor em mãos, ótimo. Vamos lá, a gente consegue sair. E agora, trabalhar com uma incorporadora, que nós temos valores, prazo, uma exigência e tudo mais, a gente tem que casar tudo isso. Isso é muito mais difícil. Exato. Você tendo uma assinatura para valorizar o imóvel, tendo essa visão comercial, isso acaba tendo uma vasta possibilidade de coisas para a gente poder pautar de fato, né? Então vai mais além do que... Eu gostei quando ela fala do comercial. Você transformar o produto em algo comercial. Esse que é o segredo. De certa forma, o mercado de luxo sempre existiu, naturalmente, né? E o luxo sempre foi discreto. Sim. E ele continua, né, discreto de alguma maneira, até porque uma das maiores tendências dos últimos meses aí que se comenta é o quiet luxury, né? O luxo silencioso. Sim. Só que nos últimos meses a gente tem visto que o luxo discreto ele ficou visível, muito pelo trabalho de venda dos corretores, que vão lá, mostram as casas. Então, o luxo que antes ninguém via, né, não se anunciava tanto, agora já se anuncia mais. A gente vê o luxo, né, por mais que ele ainda não seja tão acessível, e não tem que ser, né, mas a gente vê o luxo cada vez mais. E acho que isso faz... Por isso que a gente fala que o luxo virou tendência, né, e que a gente trouxe esse assunto para debater agora, e já tinha falado um pouco antes também, porque agora ele está visível, ele está visto, né? Ele tá nu, né? O luxo. Todo mundo tá começando a entender. Só que tem um ponto legal, que a Carol falou também de simplicidade, e quando a gente fala de inovação, por exemplo, a inovação ela mexe muito com criatividade, que é o trabalho de um arquiteto, o trabalho de quem projeta algo é muito um trabalho de criatividade. Exato. E para mim, as maiores inovações que a gente teve, até tecnológicas, são coisas muito simples em design, né? O design, a Apple, por exemplo. A Apple tem um design super simples, né? E aí eu acho que essa visibilidade que o luxo começou a ter, ela, de certa forma, começou-se a perder-se um pouco dessa simplicidade do luxo, começou a ficar muito extravagante, muita coisa. Projetos imobiliários até, muito extravagantes, virou meio tendência até. E agora eu vejo que a gente está voltando. Deu o hype, super legal, mas agora a gente volta para o que é o luxo de verdade, que é um luxo mais silencioso, mais uma estética muito mais agradável e tudo mais. Isso é realmente uma tendência, essa volta? Ou Olha aqui, como é que aconteceu essa passagem? Na minha opinião, eu acho que isso vai ser algo que vai ser estendido assim, cada ano vai ser só ajustado. Tá. Mas, como que eu visualizo isso? Existe e vai sempre existir o luxo silencioso e vão ter os luxos que são extravagantes. Tá. Assim como os novos ricos querem mostrar que tem
dinheiro. Então, um exemplo, né? Nós fazemos casas a gente brinca até, o verdadeiro rico, né? O rico que é rico, já tem toda... Ele quer mais esconder tudo que ele tem, ele não quer ficar falando, ele quer uma casa que dentro... A gente usa muito a ideia da visão dos italianos, né? Os italianos, eles focam muito dentro de casa, então por isso que os designs, as peças assinadas, poltronas, elas têm tanto valor agregado no produto, sim, porque os italianos, eles valorizam muito. Então, fachadas, tanto é que lá, né, não são tão trabalhadas. Um projeto arquitetônico é muito mais Brasil, é muito mais outros lugares, assim. Aqui a gente tem uma valorização arquitetônica muito, muito bela, e lá eles valorizam muito interiores. Então a gente traz muito, por isso hoje, né, me especializei muito como especialista no mercado de alto luxo de interiores, porque é justamente essa visão. Então o cliente que quer que valoriza de fato, que é um produto assinado, ele quer receber, ele traz isso, né, dentro. Agora, os clientes que precisam mostrar, eles estão novos no mercado, querem ter... New money. E aí quer colocar a pedra mais... Não é por conta do valor, tá? Ele quer mostrar que ele tem. Existe isso. Então, assim, acho que é um mercado para todos os tipos de público. O carro é a mesma coisa. Tem gente que quer mostrar o carro, não é para ele. Ele não quer... Ele quer primeiro ter, né? Ele quer pertencer àquilo, quer ter, não ser. A arquitetura do luxo, o luxo silencioso... Tanto é que hoje nós estamos 100% focados a condomínios, né? Grandes lançamentos que estão fazendo exatamente essa fusão de trazer... quanto mais discreto, né? Quanto mais trabalhado para casa, eles estão... esse está sendo o foco deles. Eles querem fazer com que essa arquitetura seja curtida e aproveitada pela família e não mais... Por mais que recebam amigos, mas são amigos exclusivos, amigos que são escolhidos a fazer parte da família, né? Então aí sim, aí eles gostam de mostrar, olha aqui, essa poltrona veio da Itália, demorou 7 meses para chegar e tal. Aí ele vem e fala, mas de uma forma mais silenciosa, que às vezes nem precisa, às vezes o público, a própria roda de amigos, vamos dizer assim, ele já entende daquilo, então ele nem precisa mais falar. Sim. O outro vai querer expor, vai querer mostrar, vai querer divulgar e tal. Então nós temos esses dois tipos de público para arquitetura também. Boa. Design também. Isso quanto mais querem mostrar, então... Tanto é que você vê hoje... Você vai analisar várias arquiteturas em si, porque eu falo, nós temos o escritório, mas hoje eu também... faço todo um treinamento de outros arquitetos, que eu vejo que tem muitos arquitetos que são excelentes, muito bons, mas não têm a visão arquitetônica, comercial do negócio, né? Não tem um marketing trabalhado por trás disso, um posicionamento. Então, nós também treinamos. E eu vejo arquitetos, escritórios já de muitos anos, que tentam colocar de tudo mais um pouco, que atende, de repente, um tipo de público específico, querem mostrar que tem luxo. Eles não carregam essa essência, mas eles necessitam mostrar. Então, é um excesso de informação tão grande que a nobreza em si, ela já passa despercebida, porque ela não entra mais como uma nobreza, e sim como um exagero. Né? Quanto mais informação, mais eles vão ver que eu tenho. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, até para trazer... essa valorização, essa personalização. Por isso que dentro do meu escritório eu fiz um pouco diferente de, lá no início, criar uma identidade. Né? A identidade ela foi pautada em cima disso. O cliente vai me buscar por conta dessa identidade. Eles querem um projeto assinado, uma alfaiataria, né, de fato desenhada pelo meu escritório. É uma assinatura que as pessoas que vão identificar, já sabem que é um projeto by Saltchuk, ou enfim. E isso a gente trabalhou bastante para não vir esses clientes que, olha, eu quero uma cozinha dourada, eu quero com um quarto rosa, com uma poltrona assim e tal. Então a gente tenta trazer e mostrar um pouco dessa delicadeza, óbvio que trazendo a personalização para esses clientes, que é o nosso público-alvo, mas isso eu acho que isso vai se estender muito, tá, ainda. Isso não vai mudar. Mas a gente vai falar de condomínios que hoje são extremamente focados e voltados para esse tipo de residências, né? Pós-pandemia, isso veio completamente valorizado, muito mais. As pessoas conseguiram entender o valor real de estar em casa, com a família. E eu falo que a gente não tem essa visão de entregar projetos lindos, maravilhosos, quanto mais gastar, melhor. Não. A gente tem que entender que estamos entregando verdadeiros lares, que é isso que as pessoas perderam durante muitos anos, né? E quando entregamos projetos embaixo de uma aliança divina,
pessoas, famílias sendo reestruturadas. Esse é a importância de tudo, né? De você valorizar o imóvel, trazer a reestruturação da família. Quantos clientes bilionários que só querem mostrar que a gente atende e está fazendo 2 suítes. Uma suíte para a mulher, uma para eles. Por quê? Porque não quer agradar a esposa. Muitas vezes é a mulher que manda no negócio, então ele não quer assumir isso. Quantas e quantas vezes na pandemia a gente fez isso? Então a gente tenta de uma forma técnica e inclusive não só a filosófica, mas o lado sentimental, sabe? Usando essa sensibilidade comercial atribuída em tudo isso. Eu acho que a arquitetura ela vai subir e baixar, isso é fato, porque o próprio cliente às vezes dita essa regra do que ele está disposto a mostrar, o que ele precisa mostrar. Assim, isso existe, vai existir da mesma forma da moda, carro, automobilismo, de todos os formatos, né? Tem clientes que querem ter e clientes que querem ser. E dá para ter o luxo com pouco? Com certeza, porque às vezes o luxo, às vezes não, eu coloco o luxo muito isso, assim. O luxo, às vezes, você ter tempo de ficar com a sua família, com os seus filhos. Eu acho que, para mim, o luxo significa... O luxo é isso. Hoje em dia, o que é mais precioso hoje? O tempo. Todo mundo tem 24 horas. E um lar, uma casa, uma residência, agregador, torna tudo isso muito mais... muito mais luxuoso. Luxuoso, né? Isso é luxuoso. Aí você faz para tua família. Você investe em coisas que são mais... pode existir e tem que existir o design em si, porque é um conforto, é algo que pertence à família. Vamos agradar minha esposa, quero fazer um closet maravilhoso para ela. E assim, eu falo, cada ambiente da casa a gente avalia muito assim, a família tem que estar bem lá dentro. Isso é o verdadeiro luxo. Se vai colocar peça de design, se vai ser assinado e tudo, lógico, isso valoriza uma assinatura? Valoriza o imóvel. A gente tem que sempre lembrar na visão comercial. O cliente está aqui hoje... E se daqui 2 anos, 3 anos ele já vendeu a casa, que a gente já faz com essa visão de já fazer um negócio ser rentável também para a família, e daqui um tempo a gente já pensa que o projeto assim, é uma mágica que a gente faz acontecer. A gente está pensando hoje, desenhando o projeto hoje para pensar que daqui 10 anos tem que ser um projeto atemporal, ele tem que estar 100% interligado à parte da tecnologia, tudo tem que ser personalizado, por mais que já seja personalizado para o cliente. Eu tenho que pensar em quem vai comprar esse imóvel futuro, porque o cliente não vai ficar o resto da vida lá. Isso é muito... A gente pega o cliente, essa casa que eu vou fazer pro resto da minha vida. Quando eles falam isso, que você entende que ele vai querer investir. Aí você vai pegando só umas diquinhas, mas não é. A vida vai progredir, vai ampliar. Muita coisa muda, né? Muita coisa muda, o mercado muda, gira, e oportunidades acontecem. Então a gente tem que sempre trabalhar nessa visão. Mas o luxo, para mim, é a família, como você prioriza o seu tempo. Né? Então, o nosso projeto ele é pensado e formatado com base nisso. Esse é o meu ponto de partida. Como que vocês querem curtir esse lar? Como a família em si, como que eu posso criar um lar que a família tenha vontade de ficar mais dentro desse lar, junto com a família, unificado? Né? Então, o teu pensamento de criar o design de luxo, a arquitetura de luxo, é pensado de dentro para fora. De dentro para fora. E, na verdade, a casca, que seria a fachada e tudo mais, ela é a última etapa que você pensa. Porque se você está olhando disso aqui, de como as pessoas vão se integrar aos ambientes do imóvel, o que vem depois para fora aqui é o de menos, porque é ali dentro é onde você faz com que todo mundo... O meu partido de projeto ele começa assim, é o coração. Legal, né? É do coração, a gente não tem, né? Estamos vivos por conta de toda a nossa estrutura. É a mesma coisa que eu faço da concepção no projeto. O meu partido é de dentro para fora. A visão, eu busco muito, né, essa visão dos italianos em si, da forma como eles vivem, por isso que italianos geram a tendência no mercado da moda, a arquitetura, o design em si. Legal eles demais. Ditam as tendências, eles ditam as regras, as modas, né, tudo vem a partir deles. Tanto é que lança coisa lá, depois de 2 anos a gente aplica para cá. Quanto mais você tiver alinhado com eles, mais você consegue fazer projetos, né, diferenciados, mas bacana, o coração da casa ele parte da família, de dentro para fora. O restante é uma linguagem. Você segue uma linguagem daqui e sabe, exala toda a valorização arquitetônica, mas ela começa com a essência da família. Tá aí um ponto que vai conectar muito com o que nós falamos sempre quando a gente conversa com incorporadores, porque como o mundo tá
cada vez mais rápido as mudanças, né? E a gente nota, principalmente a tecnologia acelera isso e não às vezes acelera de maneira prática, mas ela acelera principalmente de maneira do FOMO, né? Sim. Se eu não inovar, vai dar errado. Exato. E aí nós temos muitas conversas com incorporadores. Eu não estou falando de mercado de luxo, estou falando de mercado em geral, que tem esse debate tipo, de pensar no imóvel primeiro na casca dele, naturalmente, claro. né? Pensar primeiro isso, vou fazer o imóvel mais bonito, com design melhor, vou pegar essa tendência, esse negócio. E por último, pensa em quem vai morar nesse imóvel. Então, baseado no que a gente está falando, que é o que a gente também acredita e fala isso, é uma inversão, né? Muito, muito errônea de fazer, porque pensar em primeiro quem vai morar e por que vai morar e ter esse de dentro para fora é o que garante, pelo menos o que eu vejo, um sucesso de um empreendimento, porque daí ele conecta com esse real morador. Seja aqui na House, por exemplo, a gente está, que não são moradores finais, até tem moradores finais, mas é muito mais uma moradia flexível, né? Mas a House, quando foi desenvolver, pensou primeiro em quem vai morar aqui. Então ela desenvolveu um projeto que tem aqui esse terraço super bacana, que a gente grava, tem lá embaixo um mercado, porque pensou em quem vai morar. O design e a estética de fora, ele é só a consequência desse, né? Sim, inclusive é um negócio, dá pra ver que ele combina muito com a Paulista, que é onde a gente tá, um negócio mais rápido, mais concreto. Mas pensou antes, né? E eu acho que, né, para o incorporador que está nos ouvindo, que pensa muito, como é que eu vou inovar, como é que eu vou fazer o feijão com arroz, né? O básico que deveria ser básico, que é tu pensar primeiro quem vai morar. Acho que tá aí um grande insight que a gente tira desse projeto, O que a Carol fala, dessa conversa. Escutando você, Carol, eu estou recordando uma das conversas que nós tivemos aqui, que foi com o Danilo Palmerston, do Grupo Palmer. O Danilo chegou a comentar, o Danilo é um grande amigo que a gente tem. Grande incorporador do Brasil aí. E eu digo que ele é o incorporador mais tecnológico que existe no Brasil. E ele fica todo envergonhado. Danilo, você vai estar ouvindo a gente aqui, você vai, um abraço, vai rir do outro lado. O Danilo também tem essa mesma filosofia que você. A arquitetura é de dentro para fora. E os produtos que a Palme desenvolve lá em Goiânia, hoje eles estão olhando muito para o mercado do alto padrão, os produtos dele, ele nasce assim. Vamos olhar de dentro para fora. Antes de olhar o projeto, vamos olhar para a localização, o que tem no entorno, o que as pessoas querem ali, como que eles querem conviver ali. E os produtos que o Danilo desenvolve lá, em conversas que eu tenho com ele, é assim, o produto conversa com a comunidade. Então ele está ali, ele olha aqui, a arquitetura para mim, ele fala, né? A arquitetura para mim é de dentro para fora. E cabe muito com o que você está dizendo. Eu acho que se não houver esse tipo de pensamento, a gente acaba ficando muito vago. Aí você não traz não só a humanização do negócio, né? É claro que existe. Eu estou dizendo muito do foco do cliente final. Sim. Então, eu estou fazendo um projeto personalizado, né? Uma casa de aí acima de 1.000, 2.000 metros quadrados. Tá estruturando toda uma família e tal. Mas, para mim, é o mesmo conceito, é o mesmo partido. Porque são pessoas que vão morar lá. Claro. Nós não estamos falando somente porque se fosse assim, eu pegaria um projeto, copia e colo e ok, tá tudo certo, eu não busco saber de mais nada. E histórias, mais uma vez, conectam. A gente tem que buscar essa essência. Se não houver esse resgate, porque senão a gente vai acabar perdendo. Por mais que exista tecnologia, eu sou extremamente a favor de tecnologia. Eu sei que as coisas estão ficando cada vez mais aceleradas. A gente já falando, o processo está virando... A gente quer cada vez coisas mais rápidas, prontas, práticas, objetivas. E tudo bem. E pode ser assim, claro. E tem que ser assim, né? E acho que... Só que não perdendo a essência. A gente não pode perder a essência. Que é a identidade? A identidade, quando você vai buscar a autenticidade. O que é a autenticidade? É a essência daquilo. É a originalidade daquilo. Se você não tem essa base, esse partido, a gente perde, vira só mais algo que, assim, engessado, sabe? Então, por que as minhas coisas vendem tanto? Por que os projetos, eles são atrativos? Porque existe uma experiência por trás de tudo isso. Essa experiência você busca na essência. Né? Você não vai... como que eu vendo uma poltrona... Se eu não... Vamos lá, vamos colocar uma poltrona do Louis Vuitton. Tá? Como que eu vendo uma poltrona Louis Vuitton, pago 300 mil na poltrona se eu não conto uma história, o que vai causar dentro daquilo, trazendo essa, sabe? Eu não vendo. Então, se eu não contar... Sem dúvida. Não fazer, né? O luxo tem muito disso, né? De contar histórias. Muitas histórias. Boas histórias e muitas histórias. É por isso que, quando a gente vai ver os projetos de luxo, né? Luxo mesmo,
o Ricardo até falou isso no episódio que nós gravamos com ele, eles são verdadeiras obras, é como uma obra de arte. Né? É um imóvel único, é uma obra de arte. E por isso até que você falou de ser atemporal, de pescar isso, essa essência, porque daqui a 15 anos, 20 anos, esse imóvel que é único, ele foi feito, né, com essa qualidade e como uma obra de arte mesmo, e ele vai permanecer. Claro. E ele vai se valorizando ao longo do tempo. Quantas casas são desenvolvidas, são desenhadas e elas são só casas, né? E quantas casas são desenvolvidas e desenhadas e elas são obras de arte de tanto dentro quanto fora, né? Tanto comercialmente quanto essencialmente para quem morou. E eu já vi isso acontecer muito no mercado, de vender um imóvel, de acompanhar uma negociação, em que a história contada do porquê que ele foi desenhado, desenvolvido, construído, como foi, porque aquela sala é ali, ela vendeu mais do que 2, 3 quartos, 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, na rua tal. A história vendeu. Né? E eu acho que quando a gente fala de tendência, de inovação, se espera muito, inclusive no próprio Talk, se espera muito que a gente fale de tecnologia aqui. Sim. O pessoal que liga para ouvir, quem está nos ouvindo aí no Spotify, no YouTube, primeiro eu vou fazer um negócio que eu aprendi há muito tempo, mas eu esqueço de fazer aqui. Ó. Você que está nos ouvindo, clique no sininho para ativar a notificação. Tem que ativar a Eu tô notificação, virando um YouTuber né? agora. Vou virar YouTuber. Dá o like lá, comenta, manda pro teu amiguinho. Se tá no Spotify, já compartilha no Story, no Instagram também, marca a gente. A galera espera muito, quem botou para dar o play, espera muito que a gente fale de tecnologia aqui. Sim. E a gente fala, né, de tecnologia, né? Temos negócio de tecnologia, estamos sempre envolvidos com a tecnologia. A tecnologia vem. Mas a inovação, a tecnologia é um meio da inovação. A inovação ela pode ser via tecnologia, pode ser via marketing, ou pode ser via uma história bem contada. Né? Ou pode ser via um designer. Então eu acho que a arquitetura, quando a gente fala de tecnologia, se espera que a gente vai falar o seguinte, não, as inteligências artificiais vão começar a desenhar projetos e a arquitetura vai virar... É isso que espera que a gente fale. A tecnologia na arquitetura que vai vir uma inteligência ou uma ferramenta que vai fazer. Mas para mim, quando a gente fala de tendência arquitetônica para os próximos anos, é a gente voltar a contar boas histórias, ter projetos notáveis. Nós estávamos almoçando agora no MASP aqui, que tem aquele... como é que é? O vão do MASP, 56 metros de vão. Que é uma obra espetacular aquilo ali. Quando eu passo ali, eu penso que ele vai cair em algum momento, porque no meio ali não pensa isso. parece que não está sustentado aquilo ali, né? Mas é uma obra arquitetônica fenomenal. Tá com uma viga engastada pra dentro, não, dá um negócio ali. Visualmente. Pode falar claro, tá pra dentro ali. Foi tu que assinou esse projeto, né? Não fui eu. Senão não ia lá. Foi uma mulher que fez aquilo lá. Hoje a Elisa contou pra gente. Como é que é o nome? Ah, eu esqueci. Ana, não é? Ana Bardibal. Cara. Lina Bobal. Lina Bobal. 74 metros de vão. Você que não está percebendo aqui, a gente está com o assessor da Carol dando dicas pra gente aqui de arquitetura. Só para dar um oi, pra galera aqui, ó. Bem aqui, dá um oi naquela câmera aqui. Olha ali, ó. Foi esse rapaz aqui, ó. Obrigado pela participação. Obrigado, valeu, foi ótimo. É o coitado sabe quando é que sobra tudo pra ele? Sim. Resolve tudo, faz tá tudo. Certo, tem que ser assim, tem que ser assim. E ele Então, acho que a grande tendência no inovação, na real, é a gente voltar a fazer coisas belas como a gente fazia. E não obstante a isso, é por isso que a gente tem um movimento muito grande de assinatura das coisas. Né? Que não estava acontecendo tanto e agora voltaram grandes marcas querendo assinar projetos. A Carol, se ela assinar esse urso aqui, esse urso vale no mínimo 20% mais caro. Então, no mínimo 20% mais caro. Eu já tô sabendo que eu vou fazer leilão com ele. Tem que assinar. Eu tenho que assinar o ursinho, botar um mármore nele aí, ó, já tá assim. Mas, Carol, você sabe que falar de assinatura é uma coisa muito interessante. O assunto assinatura no mercado imobiliário ele se tornou muito falado ultimamente. Sim. Eu acredito que nos últimos 5 anos a gente tem ouvido muito, 5 um pouco mais, vai. Não tem 10 anos que a gente está ouvindo falar com grande força sobre assinatura de produto. Virou uma tendência de fato, né? Aí você vê, você viaja bastante, você busca suas inspirações lá fora de alguma forma. Então, se você vai a Miami hoje, por exemplo, o Skyline de Miami é Aston Martin, é Porsche. Sim. São marcas de todo e qualquer outro segmento de atividade econômica olhou para o imobiliário e falou, eu posso gerar valor para isso. Sim. Assim como a sua assinatura num projeto gera valor para aquilo. Você, além de projetar, você numa design de interiores, estou errado? Não, tá isso mesmo. E aí você valoriza ainda mais aquele lugar. Aí a gente acaba abrangendo um pouquinho mais de coisa. Pois bem. O sofá tem nome e sobrenome, né? O sofá tem nome e sobrenome. Porque assim, o designer, ele não entra só
fazer um design de interiores, né? Ela vai entrando, personalizando tudo. Então, tem peça assinada, mobiliário assinado. Entra mais numa fusão um pouco maior. Eu acho que isso daí começou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu tive essa visão de que eu poderia trabalhar no meio do mercado imobiliário, valorizando um pouco mais o imóvel. Eu lembro que eu fiz uma casa final para um cliente, era dono de uma imobiliária, e eu notei que ele estava com vários imóveis lá. Tinha acabado de fazer um lançamento, mas que faltavam, sei lá, 30 unidades desse apartamento. Ele tinha essa unidade lá. Aí eu falei, por que eu não assino já a sua unidade, já faço aqui, isso há 10 anos, 12 anos atrás, e a gente coloca para vender o restante, vamos já tendo essa visão e tal. E eu me lembro que a gente começou a fazer começou a ter muitos lançamentos de flats, né, mobiliários, apartamentos mais compactos, né? E que necessitariam ter uma solução inteligente num projeto, uma tecnologia envolvida para entrar com uma automação também. Então, isso tudo é 100% interligado ao projeto. A tecnologia tem que estar infiltrada nisso. Né? Boa, eu falo que tudo que você estava falando, desses pontos que o pessoal que gosta de ouvir, a tecnologia, a automação, vamos dizer que é como se a gente já visualizasse um pouco do futuro atrelado ao que a gente está, sem deixar de perder a essência. Isso não pode perder, porque as pessoas, infelizmente, começaram a perder um pouco nesse rumo. A gente tem que puxar para cá. E é exatamente esse meio que se interliga a tudo isso. E por exemplo, esse apartamento aí começou... Eu lembro que estava para alugar, sei lá, na época, tá? Eu me lembro de valores. Tava R$ 1.800 o aluguel lá. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gente começa a fazer um imobiliário, eu assino para vocês o projeto, Só sei que assim, o apartamento foi para 4.500, o aluguel, e a gente fez assim 20 torres, 30 apartamentos, e aí foi vendendo, e isso se tornou algo comercialmente viável. E a ideia hoje, né, trazida para a nossa realidade, quanto mais você trabalha trazendo essas grandes marcas, essa é a finalidade. Porque se você assina um projeto, ele é diferenciado, você conta uma história, você trabalha com a venda dele. Então, o meu negócio não era só fazer o projeto em si e entregar. Eu precisava atrelar todos esses pontos importantes, desde a concepção, o partido, procurar a essência, mesmo não sabendo quem vai morar aqui. Eu preciso trazer que a cliente, ele entra, um decorado assim. Por que vende tantos apartamentos num decorado? Né? Seja ele através de uma realidade virtual, obviamente que ele presencialmente, as pessoas sentindo a sensação espacial, né? Estando no espaço em si, é muito mais fácil de você vender. Você vende muito mais rápido. E contando a história por trás disso, conectando todo esse envolvimento, as pessoas conseguem ter acesso. E como eu falei, como que eu posso trazer isso de uma forma, sendo uma mulher extremamente sinestésica, como que eu consigo colocar isso numa rede social, que é algo 100% frio, mas que conseguisse conectar as pessoas? Isso há 10 anos atrás, tá? Não estou dizendo de agora isso está muito mais fácil de fazer, mas legal, só um parênteses, cara, desculpa te interromper, mas imagina. Ela tá falando de que ela fez isso há 10 anos atrás. Sim. E hoje a gente vê incorporadores, desenvolvedores imobiliários que ainda não fazem. Que não fazem. Coisas. Então, mas aí a dificuldade é de interpretar o sentido do negócio. A dificuldade... É por isso que a gente está aqui, Jota. A gente está vindo para literalmente mostrar, ter uma disrupção no mercado, de fato, sabe? Mostrar um pouco mais dessa simplicidade que acabou em algum momento isso saiu. Isso saiu do projetar, isso saiu do criar, isso saiu da vivência. As pessoas automaticamente rodando 24 horas no automático. É a mesma coisa que projeto. Me permita aqui, Carol e Jota, fazer uma análise um pouco mais aprofundada com as questões de tecnologia. Eu vou trazer 2 exemplos muito diferentes um do outro. E aí você pode dar a sua opinião muito melhor do que a minha opinião em cima disso. Vou voltar ao exemplo de Miami. Tá. Eu, quando estive lá algumas vezes visitando produtos e tudo mais, eu fui em 2 específicos, que serão os nossos exemplos nessa conversa que a gente vai ter. Okay. Fui no Porsche. Sim, Porsche Tower. Fui no Porsche. Pô, você entra no Porsche, um prédio preto, duro, um prédio masculino e todo cheio de tecnologia. Aí você vai no Casa Armani. Um prédio que foi concebido com a visão de Giorgio Armani, onde o detalhe faz a diferença e a inocência, vou dizer assim, do luxo se encontra ali. Ou seja, pô, você vai no Porsche Tower, aí você vê aquele prédio
másculo. Aquele prédio. Uau, Quase um sabe? Mustang, não? Quando- Então, pois é, e você vê que nem se retrata o que de fato é a Porsche, né? Porque a Porsche ela tem as linhas mais femininas, né? O Porsche, o design dela é desenvolvido em cima disso. Mas aí, Carol, a gente tá olhando. Vamos falar de tecnologia. Você vai no Casa Armani, não tem tecnologia embarcada. Mas você vai na Porsche, tem uma baita tecnologia embarcada. É isso que faz com que um produto destaque do outro, quando você fala, pô, o Armani não precisa de tecnologia. O Armani precisa do quê para que ele se projete para o cliente de luxo? O Porsche tem tecnologia, vai atrair quem do mercado de luxo? Como que funciona essas diferenças? Então, pessoas, né? A gente tá falando de pessoas. Cada pessoa tem um gosto, não tem um gosto? Sim. O que te agrada mais? Como você quer conviver? Porque a gente tem que entender Não isso. O convivendo mercado. com o Jota, beleza. Não convivendo com o Jota, tá tranquilo? Mas a gente tem que entender isso. Não adianta. Existe um público-alvo. Não, vou te específico. levar no meu apartamento da Porsche, tá? Bom, Aí quando tiver lá na porta, aí ele vai ver se ele vai porque recusar eu depois do convidei ele pra convite subir desse. o carro Não vai. dele até a minha sala, vai. não vou deixar. mas vamos deixar ela falar? O meu olhar em cima disso é exatamente o tipo. A gente não vai agradar 100% das pessoas todo momento. Por isso que o meu escritório também trabalha de forma mais versátil. A partir de uma base essencial, né, existe uma concepção de um projeto. Tem um público-alvo específico, é o alto luxo, ponto. Mas dentro do alto luxo, como a gente estava falando, tem pessoas que vão querer mostrar que ele está, né, tendo aquele momento. Tem pessoas que vão querer ser e viver esse momento, ela não quer. Então, acho que já parte muito, muito daí. Carros é a mesma coisa. Né? Você vai te atrai mais um esportivo ou te atrai um carro? Você é um colecionador, um carro clássico que você vai buscar a originalidade lá a fundo. Quanto mais original, ele mais é um colecionador de carros antigos. Qual que é? Os dois são luxo, os dois são luxuosos, os dois valem. E às vezes os antigos, talvez, dependendo lógico, de entrada, vamos colocar aí, não generalizando, mas às vezes são mais caros que os. Porque ele tem uma originalidade. Quando se busca mais isso, e a Armani trouxe a história dele muito voltado. Tanto é que a Armani tem produtos, né? A Armani Casa tem produtos para casa, porque ele teve essa visão de conectar as famílias muito mais do que apenas um produto. É uma vivência, Exato. é uma experiência, né? A Porsche, casais, famílias totalmente voltadas à tecnologia, 100% atribuída a isso. Ele tem uma essência também de uma residência, de trazer um pouco mais, ele é mais bruto, um sistema mais bruto. E existe cliente para todos, por isso que nós temos que ter uma visão comercial da arquitetura. Não temos que nos simplificar em apenas um produto X. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos montando uma base para criar franquias no mundo todo, mas usando muita tecnologia. Eu vou usar a inteligência artificial dentro do projeto? Sim. Só que o que eu quero entrar de uma forma disruptiva é trazendo essa essência nisso. E isso, aí que está o desafio. Como que você faz isso? Claro. Porque as dificuldades hoje de fazerem projetos personalizados pode assim, é batata isso. Vai ver em escritórios. A maior dificuldade é você ter um projeto personalizado, de você atender um cliente e não esquecer dessa essência. Quanto mais tecnologia você vai atribuindo, mais longe do ser humano você vai ficando. Né? Então, como que a gente consegue usar e unificar isso? Então, esse é o grande desafio. É o que a gente tem que achar, esse equilíbrio. Muito bom. E até é legal fazer esse pensamento, porque o luxo, normalmente, ele é escasso, né? Normalmente o luxo é escasso. Tudo que é escasso é mais caro, tudo que a escassez, né? Popular é mais barato, digamos assim. E a tecnologia, o grande why da tecnologia, o porquê que ela existe, é porque ela distribui, né? Porque ela pulveriza, ela democratiza. É a tecnologia da escala. Por isso que a tecnologia é tão, né, espetacular, por causa da escala. A gente hoje consegue se conectar com qualquer pessoa, consegue fazer coisas sem fronteira alguma. E isso eu acho interessante, eu estou acompanhando muito esses movimentos, porque a gente falou de duas coisas muito diferentes, né? O luxo ser escasso e a tecnologia ser escalável. Quando a gente vai ver alguma coisa de luxo acontecendo, normalmente ela é limitada. Só que a tecnologia deveria escalar isso. Eu acho isso muito legal, essa briga, né? Porque você vai ver assim, a Paulo Ralph Lauren, ela claro, ela continua sendo cara, mas ela é escalável, né? Ela tem loja, tem tudo que é lugar, mas tem a Ralph Lauren assinatura lá que é mais escassa, mais limitada, falando de moda, né? Como a tecnologia vai ajudar
Ou já ajuda cada vez mais o luxo, sendo que o luxo não deve nem pode ser escalável? Eu não sei essa resposta, estou jogando para vocês aqui. É um pensamento, um devaneio que eu tive aqui agora. Não, eu acho que o luxo, a visão que eu tenho do luxo, assim, eu quando trabalhei dentro de construtoras, eu tive a oportunidade de entender do mercado de luxo, mas, Carol, isso... Poxa, foi bem antes de 2014, bem antes de 2013, ali, minha última passagem por uma das grandes construtoras de São Paulo, eu tive a oportunidade de enxergar o produto de luxo. De lá para cá, sendo consultor para mercado primário, eu encontrei alguns desafios como esse. Mas eu acho que assim, a minha visão é que o luxo, ele não permite desconhecidos e não permite desconhecimento. Você tem que ser um pouco daquele mercado que você quer estar inserido. Sim. Então não adianta você ser uma arquiteta e dizer assim, eu projetei a vida toda, minha casa, minha vida, agora eu vou projetar luxo. No Instagram eu sou de luxo. Existe uma transição para isso. Existe uma transição. Existe. Então, assim, reforçando, acho que o luxo não permite desconhecidos e não permite desconhecimento. Você tem que estar atento a tudo. Atento a tudo. E conhecendo um pouco do que você faz, Carol, dá para perceber que você está atento. Sim. Né? O Jota, quando me apresentou você, eu te vi lá no evento do Tubarão, assim, bom, vamos conversar com ela. Claro, você vai entender como funciona a Carol Saichuk. Você vai lá, ela fez isso, tá, beleza, ótimo. Então, mostra que você tem conhecimento daquilo, você não é uma desconhecida para o luxo. Mas o ponto que eu quero chegar nisso tudo é como alguém que hoje faz arquitetura, né, hoje é um profissional de arquitetura, como que ele pode alcançar a mesma qualidade em prestação de serviço e visão que a Carol chegou? Esse é o que eu venho trabalhando. Eu queria tentar juntar as duas, não só perguntas, mas o que você colocou também, de juntar o desafio de juntar tecnologia a tudo isso e tentar atribuir conhecimento técnico, vivência para você se projetar, né? Eu acho que hoje é muito fácil você fazer projetos que são belos, né? Como eu falei, a gente tem total acesso à tecnologia, programas novos, softwares novos e aí você alcançar aquilo tudo. Desafio, trazer tudo isso de forma escalável, usando a sensibilidade da essência, não perder isso, né? Para você acessar o mercado de luxo, do luxo em si, você tem que viver, você tem que fazer parte. Como? Acessando, cria oportunidades, né? Eu acho que eu não tive... mas Carol, é muito difícil porque eu não moro numa mansão, eu não trabalho, não tenho um carrão, eu também não comecei disso. Eu sei, qualquer empresário do alto luxo ou que é hoje um grande empresário multimilionário e tudo mais, de alguma forma ele começou, né? Então, o que tem que ter? Clareza de onde você quer chegar. Eu lembro que antes de eu começar a trabalhar no mercado, eu vou comparar questões de design em si, arquitetura em si, porque existe possibilidade de você ganhar muito dinheiro fazendo projetos menores e com grandes quantidades. Sim, existe, ok. E existe uma forma de você trabalhar no mercado muito mais, né? Uma essência maior. E aí a gente compara, sei lá, uma Ornari, Florence e Casas Bahia. Ambos vendem muito, né? Hoje a Casas Bahia mudou um pouco do processo deles, mas e aí, como que você quer chegar? Como quer ter acesso a isso? Primeiro tudo, ter clareza, né? Tem clareza que quer chegar ao mercado do luxo? Ok. Vai ter que abrir grandes oportunidades, porque muitas vezes elas não vão cair no colo. Eu também não vim do luxo. Eu brinco que eu amo dourado, mas eu não vim do berço de ouro, não vim. Eu não tive já acesso a isso, já assim, eu fiz faculdade, comecei a trabalhar e já estava atendendo o mercado de luxo. Não, eu criei oportunidades. Eu acessei esses mercados. Eu fui sempre muito ousada, eu quis aprender. Eu entendo que assim, como eu falei, eu lembro que, olha, eu demorei 12 anos para terminar a faculdade de arquitetura, só para você ter ideia. Ou seja, minha vida não foi fácil. Já começa por aí, né? Então, acho que quando você tem clareza, quando você quer chegar, você vai tentar criar oportunidade de todo que é jeito. E você precisa estar inserido, entender como esse meio vive, o que eles fazem, onde eles frequentam. O networking é extremamente importante. De tudo, esse é um princípio básico, necessário. Conhecimento pessoal, né? Você investe conhecimento em você mesmo. E aí você vai a partir... Olha, eu lembro que eu queria acessar... Eu não tinha dinheiro para pagar a academia onde eu queria frequentar. Eu fui lá, fiz uma proposta pro dono, falei assim, olha, eu tenho X.
A sua academia aqui é XYZ, não tenho condições, mas eu quero fazer parte disso aqui. E eu vou. Como que eu vou fazer a minha troca? Então, eu sempre criei a oportunidade. Falei, eu vou trazer pessoas aqui, eu vou ser um resultado para isso. Então, assim, você não vai ganhar uma mensalidade minha, eu vou trazer coisas de fora. E foi isso que eu criei com todos os negócios que eu fiz. Perfeito. Todos os acessos. Eu entendia que eu precisava estar, mas, Carol, não tenho dinheiro para comer num restaurante X para estar com aquela pessoa. Eu falei, gente, para de sair final de semana todo. Enquanto tava todo mundo saindo final de semana, indo para balada, para isso eu tava lá estudando, tava aprendendo, tava trabalhando. Eu fazia as coisas acontecer. Eu criei muita oportunidade. A minha vida foi assim. E eu queria acessar esses lugares. Tinha um então, objetivo assim, muito claro era um também. objetivo muito claro. Uhum. Então, viver o luxo, projetar, entender e entender assim, que não é o você, porque a princípio você acha que é o ter. É normal. Todo mundo tem que passar por esse processo. Eu quero ter aquilo, porque vou mostrar que eu tenho dinheiro, vou comprar uma bolsa, vou comprar isso. É normal, é legal. A partir do momento que você entende que você tem tudo, e você não tem nada, se você não tem a presença do lugar que mais falta ser preenchido. E o luxo é muito isso. Cadê esse lugar que está sendo... Não vai ser preenchido por coisas, não vai ser preenchido por nada. Você pode ter tudo e você não ter nada. Então, esse acesso real de você se projetar a isso, a estar nesses lugares e querer... Eu me lembro que a primeira mostra que eu fiz, eu entendi que eu tinha que pulverizar o meu nome, de alguma forma eu teria que ser visto, quem não é visto não é lembrado. Eu pulverizei meu nome e eu entrei numa mostra, não tinha um fornecedor junto comigo e eu precisei o quê? Me vender. Né? Acho que outro ponto importante e uma chave riquíssima é entender que trabalhamos 100% com venda o tempo todo. E eu sou uma vendedora nata, desde criança. Eu tenho que vender minha ideia, eu tenho que vender os meus funcionários, eu tenho que vender o meu projeto, eu tenho que vender que eu quero trabalhar com essa poltrona, eu tenho que vender fornecedor, parceiro, construtor, eu tenho que vender o estilo que eu vivo, eu tenho que estar inserido nisso, eu tenho que vender. Primeiro de tudo, eu tenho que vender a ideia do que eu quero ser. Antes das pessoas comprarem, eu vendo 100% do tempo. Usar as redes sociais ao favor também. Acho que isso é um ponto importante de se projetar. A gente consegue acessar mais lugares. E nessa amostra eu me lembro, eu falei, caramba, se eu vou fazer um ambiente, eu quero estar com os melhores. Então eu preciso buscar os melhores. Vendendo como? Você não tinha nenhum projeto de luxo para tentar trazer eles comigo. Eu teria que vender uma ideia de que um dia eles trabalhariam comigo. E como conseguir convencer? Então, você tem que usar técnicas, né, de persuasão, você tem que usar técnicas de, assim, diversas formas. Antes de você ter uma autoridade, você precisa se projetar para ter autoridade. O pessoal acha que, assim, se formou, vai começar a atender o mercado de luxo e vai ser fácil. Não vai. Não vai. Né? O meu primeiro projeto não foi isso. Né? Não foi o luxo. Lembro que eu comecei, mas eu já queria estar. E eu consegui, dentro dessa mostra, estar com as maiores e melhores lojas, porque eu sabia que, estando junto com elas é como se elas estivessem por trás de mim, sabe? Não estando, mas eu usaria o nome delas ao meu favor. Chancelando então, você. Eu me projetei para isso. Eu lembro que anos, sei lá, poucos meses depois, eu já estava me colocando, né? Então eu fui colocando o pezinho aqui, colocando o pé lá, estando presente, aprendendo. Quanto mais você tem conhecimento, e assim, o mercado de luxo é algo que você tem que estudar muito, de tudo. Claro. Tudo. Então não vem só estudar a arquitetura e o design, não, você tem que estudar tudo, tem que estudar moda. Né? Ele gosta de atribuir, acho que isso daí é extrema. Quem não sabe linkar a moda ao mercado de luxo, na arquitetura, no design, tá 100% fora, tá? Isso daí tem que ser interligado. Completamente. Automobilismo. Aí você vai falar sobre cavalo. Aí você vai falar sobre barco. Aí você tem que saber tudo. Tudo. É a realidade que eles vivem. Antes de você pertencer a isso, você tem que começar a querer fazer parte, principalmente entendendo como isso funciona. Né? E a minha academia, na época, foi assim. Eu comecei a observar os maiores e melhores como que eles se colocavam, como eles falavam, onde eles frequentavam. Eu fui entendendo e, aos poucos, eu fui tendo acesso a isso. E grandes... foram as aberturas, porque eu me posicionei a algo que eu já tinha clareza que eu queria chegar. Antes de pensar o luxo, entenda a cultura do luxo. Entenda a cultura do luxo. Espetacular. Antes de pensar no luxo, entenda a cultura do luxo. Isso é uma grande dica para todo mundo que nos acompanha, independente de como trabalha, se é um corretor, se é um incorporador, se é um arquiteto, se é até o pessoal da tecnologia que acompanha, que quer participar de alguma forma do mercado de luxo, lançando inovação e tudo mais. Tem que estar... E falou muito bem, o pessoal confunde o entender a cultura com o preciso ter um tênis da Gucci. Porque isso eu vejo muito profissional que faz isso, inclusive, né? Acho que só porque ele comprou uma roupa,
Agora ele é o... Ele tá acreditado, a trabalhar com o mercado de luxo, né? E a calça no meio da canela. No meio da canela? No meio da canela. Assim, não, a minha tá ó. abaixo da Assim, canela. ó, a gente faz parte do A minha luxo, tá já dentro se sabe, porque, né? porque eu tô sentado Falta aqui, né, pano Gustavo? pro cara. Não. O cara quer trabalhar com luxo, faltando pano no corpo. Para com isso. O Cabral que Isso tá aqui é olhando pra gente quite ali, ó. luxury, Você viu que o isso aqui é Cabral uma- tá aqui, ó? Você viu que o Cabral tá aqui? O Cabral tá em todas, né? Cabral tá em Aqui todas. com a gente, tá em todas. Ele é gente boa demais. Cabral, não usa calça no meio da canela, não, Cabral, por favor, tá? Isso aqui foi o meu estilista que desenhou, Zonto. Para. White Tá Luxury. bonito, eu gostei. Louro Piana. Sabia que Mas acho que é isso, meninos. Acho que tem que muito criar oportunidades também. Eu me lancei muito no mercado porque eu sempre fui muito ousada. Eu sempre tive muita vontade e sede de fazer aquilo acontecer. Né? Então eu não sosseguei enquanto eu não estava. E as coisas começam. Você faz, todo mundo fala, mas de uma hora para outra aconteceu. Não. É um processo. É um processo, assim, de tanta dedicação, de tantas... Sabe, você renúncia muito, né? Uma renúncia atrás da outra. São vários pontos que se deve encaixar nisso. E aí, como... A minha cabeça, minha mente não para. Eu não queria, sabe, ficar assim, 100% voltada na arquitetura. Eu nunca me vi... Isso é uma das coisas que eu quero muito ensinar. Desses 15 anos que eu tô na profissão, eu vejo que para que as pessoas não precisam ficar 15 anos aí... Como que faz? Né? Então, existem segredos no meio de como que você acessa certas pessoas, lugares e como que você se projeta e se posiciona em relação a isso. O poder do posicionamento é extremamente importante no mercado de luxo, tanto para você acessar tanto a questão da arquitetura e tal, mas acho que vai muito além disso. É você estar entre incorporadores, investidores, o ramo imobiliário. A gente tem um produto extremamente... Gente, estamos no mercado trilhardário. A gente Exato. souber Mercado do trabalhar mundo. com isso, né, atrelar e conectar, se unir nisso, as pessoas se perderam muito. A gente sabe, os arquitetos se fecharam muito, muita coisa de ego envolvida no meio, tudo. Eu acho que por isso que eu falei, a simplicidade é o que está faltando conectar mais as pessoas. Por isso que eu vendo tem cliente que eu não conheço pessoalmente. Eles se conectam tanto à história, eles se sabe, isso é algo que valoriza tanto, uma conexão tão especial, né, que... O posicionamento que é o que faz uma assinatura valer bastante. Valer 15, 20, legal. 30% a mais em um projeto, né? Demoraram 15 anos para ser da noite pro dia, né? Pois demorou. Agora foi Exatamente. metralhadora de Demorou aspas 15 agora. anos para Jotinha, virar... a gente tá caminhando já para o encerramento desse bate-papo com a Carol, que a gente podia, como sempre a gente fala, numa conversa aqui, a gente pode ficar 2, 3 horas falando, mas Tranquilamente. dá para voltar com esse assunto outras vezes. Eu já tinha algumas coisas para perguntar, mas a gente deixa para uma próxima. Podemos deixar para uma próxima, mas eu só queria que a Carol terminasse esse episódio dizendo duas coisas, assim. A primeira, o que você enxerga hoje que seja a grande tendência do luxo? Boa. A grande tendência do luxo. Ó, isso aqui vai marcar o luxo Do pelos luxo próximos... e da arquitetura. Do luxo e da arquitetura, exatamente. O que é a grande tendência que vai marcar para os próximos anos. Pá. E se você puder dar uma referência de alguma cidade, algum país que seja próxima, o próximo, digamos, a tendência também, né? Onde o luxo se encontra, para onde que a gente deve ir. E lembrando que Carol não assina projeto só no Brasil, tá? Então, por isso que eu quero que ela Por isso diga que ele ali. quer já fazer essa projeção, né? Então, eu acho que eu vou começar respondendo a segunda pergunta, tá? Dubai começou altamente... Lá não tem limite. Lá, literalmente, o arquiteto não tem teto. Lá, assim, é algo sobrenatural. E a Arábia Saudita vem pegando na sequência. Então, eles estão num pico de crescimento muito grande, porque eles vão querer se tornar a próxima Dubai. Então, tudo que eles já estão à frente, a Arábia Saudita está vindo com... Isso a gente está fazendo um estudo, porque a gente também está sendo, né, infiltrado para lá também. E como não tem teto, acho que lá é nosso principal alvo, assim, um alvo muito promissor, né? Um futuro promissor, porque tá se desenvolvendo muito rápido, o investimento está muito rápido
E a tecnologia lá... Com muita tecnologia lá é 100% tem voltada. Tem o The Line lá, que é um projeto espetacular na Arábia Saudita lá. Então aí a gente vai... como eu falei, existem clientes para todos os campos, né? A gente trazer a tecnologia e infiltrar um pouco, que isso é o verdadeiro desafio, o grande desafio, que é o que eu imagino, né? O que eu penso, visualizo como algo... quem conseguir, né, juntar a tecnologia, a essência, trazer a verdadeira essência que foi perdida por um tempo, que a gente não entrega, como eu falei, não entregamos lá projetos lindos, maravilhosos. Sim, tem, mas quando conseguir achar com que essa forma de escalar os projetos em si, usando a tecnologia, mas sabendo da essência, entregando verdadeiros lares e trazendo essa aliança divina, isso vai ser porque a gente sai um pouco do padrão, sabe? É muito fácil você falar assim, eu imagino algo assim, estando em todos os países, entrando no mercado maravilhoso e trazendo muitos milhões assinando projetos, aumentando de 10, 15, 30% do VGV do imóvel, isso daí é uma coisa que para mim já está claro. Isso vai existir. Agora, o difícil, né, é fazer o fácil, que as pessoas infelizmente esquecem, e esqueceram a verdadeira essência, esqueceram a simplicidade. A gente está falando tanto de tecnologia, a gente está falando tanto do alto luxo, a gente está falando tanto de grandes projeções, que cadê o eu envolvido nisso? Boa. Cadê Deus envolvido nisso? Boa. As pessoas estão esquecendo tudo isso. Então, pega esse... Mas eu tinha mais perguntas pra fazer. Mas agora você vai deixar pro próximo. Caramba. A gente tem que ir pra Riad agora. Que Dubai eu não passo mais nem conexão. Mas eu acho... Só um parênteses. Eu acho Dubai... Dubai é artificial. Eu acho brega pra então caramba. por isso que eu tô falando, assim, a Dubai foi um nível... não existe teto, porque lá eles precisam mostrar que tem. Que é um outro lado, por isso que né, eu falo, a gente tem dois tipos de clientes sempre. Eu sou mais da Itália. Agora, mas por isso que eu uso o design italiano. Os Uhum. nossos princípios, eles são... Eu trabalho projetos de dentro para fora, porque a visão do italiano é muito essa. É valorizar aquilo que nós somos, é para nós, o produto é pra gente servir, né? é pra gente usufruir, é pra gente, sabe? Quando você sabe que você pode ter e você não precisa, de fato, né? Basta ser. Boa. Então, acho que esse... Excelente. Foi uma aula aí. Vamos para Riad, com uma passada em Milão. Vamos ali, a alta... Eu ia falar costura, alta né? costura. E você vai representar o Prop Talks na próxima feira de Milão, lá desfilando. Seu terninho bem cortado. Estarei lá de calça pela canela. E aqui a gente traz a alfaiataria do design, do luxo. Isso aí. Quando você tá falando de moda, a gente faz esse envolvimento tudo. Muito bom. E aí escala o negócio. Ó, a Carol vai levar a gente lá pra Milão pra gente visitar as tendências lá e as inspirações, viu? Aí a gente associa a moda versus a arquitetura. Fenômeno. Aí pronto. Fenômeno. Ó, falou e tá gravado, inclusive. Viu? Exato. Já era. Só combinar. Bom, é isso aí, Jota. Fechamos mais um. Mais uma aula pra galera. Mais uma aula, muito aprendi bom. Bastante coisa. Eu tava anotando aqui até. Espetacular. Carol, muito obrigado, viu? Espetacular mesmo. Obrigado por estar conosco aqui na nossa casa, por compartilhar com as pessoas aqui todo o seu conhecimento, sua história também. Grande prazer, viu? Vai ter que marcar a etapa 2, que a gente fala de outros assuntos, que a gente tem muita coisa aqui ainda, muito né? Muito bom. A gente não falou nem 10% de... Não, tem muita coisa legal. Todas as conversas que a gente tem aqui com todo mundo que passa, em algum momento a gente repete. Porque é sempre bom, porque o tema, todos os temas, eles merecem muitas atualizações. Exatamente. Eu quis fugir um pouco do óbvio, né? Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você, não é óbvio para eles, mas sair um pouco dessa padronização. É buscar a essência. É isso que assim, é muito difícil quando você fala sobre isso. É muito difícil quando você quer buscar sobre a humanização das coisas. Infelizmente, isso está perdendo, né? Isso está se perdendo de alguma forma. Cadê? Onde que as pessoas buscam muito aquilo que falta. E existe uma única forma de preencher esse vazio. Quando você encontra a sua verdadeira identidade, é aí que tudo muda. E é exatamente isso que eu quero conectar a tecnologia usando essa base da identidade que falta em muitos. Eu falo que eu tenho acesso a grandes empresários, bilionários, que só têm o poder, que acha que tem tudo, mas eles não têm nada. E trazer isso na arquitetura, ressignificar a arquitetura, trazendo
essa aliança divina, eu acho que é aí que está o segredo. É a gente conseguir ressignificar, reformar de fato, sabe? Reestruturar, reprogramar, não somente o projeto, mas as famílias. Porque esse é o verdadeiro ministério. Se a gente não der valor a isso, a gente está dando valor a mais nada. Que baita conversa, hein? Esse é o corte. Do início ao fim, esse podcast foi lá em cima. Fechou? Fechou. Fechado. Bora. Bora, gente. Obrigado, Obrigada, valeu, meninas. valeu, pessoal. Obrigada. Boa. Obrigada.